Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, chegamos mais a um final de semana, não é mesmo? Trabalhamos muito essa semana, não é? Trabalhamos tantos conteúdos, aprendemos tantas coisas, não é mesmo? Hoje nós temos algo muito importante e interessante na aula. Faremos uma experiência. Sim, faremos uma experiência. Faremos uma experiência com um barbante e uma colher, certo? Uma colher de alumínio, inox, não sei que material que é isso. Bom, eu coloquei 1 metro de barbante e amarrei a colher ao meio, de maneira que ficou aqui, 2 pontas, assim, tá? Quando chegar o momento da experiência, eu vou mandar o vídeo que eu fiz a experiência e funciona. Eu achei muito interessante. Crianças, vocês também vão achar. Eu pensei que não iria dar certo, porque nem toda experiência, gente, dá certo. Por isso o nome, experiência. Você faz um experimento. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê. Mas deu certo. Eu achei o máximo. Vocês vão gostar. Então vamos lá. Pega seu livro, por favor. Abra na página 105. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o cuidado com os olhos e entrar em mais um sentido. Audição. Vamos trabalhar as orelhas. O que nós podemos ouvir, como que o som é ouvido, por onde vem a frequência, por onde que vem o som, pelo ar, pela água, pelo barbante, por onde chega o som até as nossas orelhas. Vamos descobrir. Então pega seu material, que eu vou compartilhar aqui. Isto. Então, ó, vamos fazer um pouquinho, terminando aí o cuidado dos olhos, certo? Que é o nosso primeiro sentido que nós trabalhamos. E vamos entrar na audição. Que beleza! Vamos lá. Olha, o livro trouxe, na primeira parte, cuidados que nós devemos ter com os olhos. Gente, cuidado com os olhos, em todos os sentidos. Então, preste atenção. Os olhos precisam de cuidados para que a capacidade de visão não diminua. Você não pode desgastar a capacidade da sua visão. Conheça algumas dicas para a sua saúde visual. Olha para você ver. Tem saúde bucal, com a doutora Érica, e saúde visual. Vamos lá. Evite olhar diretamente para o sol. Diretamente para o sol. Ou para outras fontes de luz intensa. Quando nós olhamos diretamente para o sol ou para uma luz muito forte, parece que nós ficamos meio que cegos e nós enxergamos aquele ponto claro e dificulta a visão daquilo que nós estamos vendo realmente. Utilize óculos escuros de boa qualidade, comprados em ótica, tá? Reconhecida. Não aqueles de feira, de bangalô, né? Não, aqueles não. Aquilo lá é plástico colorido e queima a sua vista. Então, quando estiver ao sol, utilize um óculos de boa qualidade, certo? Quando for ler, escrever, utilize uma boa iluminação para você não forçar a sua vista, ok? Evite ficar muito próximo da tela do computador. Dê uma distância aí de pelo menos um braço esticado. Deixa eu conferir se o meu está. Tá, um braço esticado. Olha, eu estou com um braço distante da tela do meu computador. Estou longe. Evite ficar muito tempo no computador, fazendo pausas de 15 em 15 minutos. Meu Deus, quando eu li isso, eu pensei, Jesus amado, os meninos estão tendo aula pelo computador, né? E às vezes os meus vídeos é muito mais do que 15 minutos. Então, vocês vão pausando aí, tá? Para diminuir esse perigo aí da visão. E sempre mais distante um pouquinho, tá? Cansou a vista? Pausa o vídeo, vai de fora um pouquinho, lava o rosto, olha outras coisas, viu? Movimenta o olho para lá, para cá, para baixo, para cima, fecha, abre, pisca várias vezes, viu? Piscar várias vezes ajuda
a manter o olho sempre lubrificado. Ao ficar muito tempo no computador ou mexendo na tela do celular, lembre-se de piscar, tá? Pisca, 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 para evitar probleminhas, viu? Porque aí, quanto mais você se concentra na tela, menos você pisca. Porque você não quer perder nada, você quer ver todos os detalhes, principalmente se for uma série que você gosta, né? Se for um desenho, se for um joguinho, certo? Não aula, né? Mas uma coisa assim que te atrai bastante. Aí você precisa piscar para lubrificar os olhos, certo? São dicas que valem a pena obedecer, tá bom? Vamos lá. Vamos falar de corpos opacos, transparentes e espelhados. Aquilo que é opaco causa sombra. O que é transparente, eu consigo ver do outro lado, certo? Porque não tem nada, é vidro, transparência. E aquilo que é espelhado é espelho. A luz refletida no espelho reflete na parede, no móvel, aonde você focar, certo? De acordo com aquela experiência que nós fizemos na outra aula de ciências, não é mesmo? Então vamos lá. O papelão. O papelão é como se fosse o seu livro. Seu livro, certo? Quando você bate aqui uma luz, o que vai acontecer ali atrás? A sombra dele. Então ele é um corpo opaco. A janela de vidro, você pode enxergar através do vidro. Então quer dizer que ele é um corpo transparente. O livro que eu acabei de mostrar, que é como o papelão, que é papel, é opaco. O retrovisor do carro. Retrovisor é feito de espelho. Então, se é espelho, ele vai ser espelhado. Vai mostrar em outra direção aquilo que aparece nele. A água. A água transparente. Põe água num copo de vidro transparente. Certo? Observe as pedrinhas no fundo. Quando é rasinho, assim, é um riachozinho transparente. Você consegue ver o fundo e as pedrinhas. Ok? Então, aqui, pede para discutir com os colegas as boas maneiras aí, né, de cuidar dos olhos. Nós lemos, certo? Então, vocês pratiquem essas boas maneiras, que estão na página 105. Evitem excesso das telinhas, claridade demais, usar muito tempo o computador, ou celular, ou tablet, dá um tempo, intervalo, viu? E mantenha os cuidados ao sair ao sol, tá bom? Para que você tenha uma saúde visual, ó, 10. Trabalhando então com outro sentido, crianças, orelhas. Orelhas. Objeto de captação de som. Certo? Na minha época de estudante, falava-se ouvido. Pode. A nomenclatura mudou. Hoje em dia não se fala mais ouvidos, se falam orelhas. Ok? Então, a orelha é o órgão da audição. É por meio delas que eu ouço. Então, vamos lá. As orelhas permitem que as pessoas ouçam os diferentes sons do ambiente. Blá, 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 blá. Vocês ouviram? Diferentes sons do ambiente. Pode ser instrumento de percussão, pode ser um batuque, certo? Eu consigo ouvir. O formato das orelhas auxilia a captação do som, porque ela é arredondada, certo? Cheia de cavidade. E essas cavidades levam o som até onde eu preciso para que eu possa identificar o que é. O som pode viajar pelo ar, ele pode vir pelo ar. Quando tem festa da cidade, quando tem festa no parque de exposição, ou aqui no espaço cultural, né, que é perto da minha casa, às vezes assim, a gente está à noite dormindo e eu acordo com o barulho do show.
Eu não estou lá, mas parece que eu estou lá. Porque se estiver ventando, o vento traz o som. Vem como se fosse onda sonora, certo? Vem até os ouvidos. E nós conseguimos ouvir. Não é perfeitamente, mas conseguimos ouvir. Vem também pela água, certo? Quando nós estamos nadando e você, embaixo da água, mergulhando, né? Faz um barulho lá embaixo, ou no, assoalho no chão da piscina, certo? Ou é rio, você pega uma pedrinha e bate uma pedrinha na outra. Quem está embaixo com você da água, né? Está mergulhado, né? Submerso, ouve o barulho também, certo? Mesmo estando longe, ok? Ele também pode vir por madeira e por outros materiais, inclusive o barbante, que não foi falado aí, mas funcionou. Todos os sons que as pessoas ouvem são vibrações. É como se o som fizesse vibrando aqui a boca, ó, o tempo todo. Então ele vem vindo, certo? E o cérebro capta depois que entra pelas orelhas e distingue. Quer dizer, esse som é uma pessoa que está gritando, é a porta, né? Alguém que bateu a porta, é a campainha, foi uma freada de carro, foi alguém que chamou, uma buzina. Então, o cérebro consegue interpretar o barulho. Aí você atende ao som. A informação, eu falei, por exemplo, quando alguém toca violão, na nossa aula de sábado, né? O Davi estava tocando violão, a Valentina estava tocando teclado, o Gustavo estava tocando. Ai, Gustavo, como que chama aquele aparelhinho lá? Eu esqueci. Esqueci como é que chama aquele seu aparelho lá de percussão lá. Esqueci. Depois você me fala o nome, tá? Eu também toquei violão. Então, quando toca, né, um instrumento de cordas, as cordas se movimentam, certo? E vibram. Então, no vibrar, elas soltam um som. As cordas do violão, nós temos 6, cada corda tem aí um nome, e elas têm sons diferentes, certo? Elas vibram diferente. Essa vibração é sentida pelas orelhas. E assim as pessoas conseguem escutar a música, certo? Muito interessante. É como se viessem ondas e entrasse pelas orelhas, chegasse até o cérebro processa a informação e nos fala o que é. Olha que interessante que é a máquina do corpo humano. É perfeito. Veja, olha, Davi, eu achei esse menininho aqui muito parecido com você. Muito, viu? Muito parecido com você. Veja bem, as cordas do violão vibram quando a criança as toca. O ar ao redor da criança, né, também vibra. Olha, como se estivesse emitindo vibrações. A fala com a mesma intenção também. Está soltando vibração, certo? E a vibração é percebida pelas orelhas da criança que escuta a música. Viu como que é interessante? É um processo. O som acontece, emitido no ar, certo? Aí o ar transfere essa vibração, as orelhas captam, leva até o cérebro interpreta o som, distingue o que é e a gente ouve perfeitamente. Claro que, né, nós vamos chegar aí mais para frente. Existem algumas pessoas que têm dificuldade de audição e para isso precisam de aparelhos, certo? Mas chegaremos lá. Olha, acesse esse QR Code que está aí. Muito interessante, tá? São duas partes. Você acesse, veja realmente aquilo que foi trabalhado até agora, tá bom? Como que algumas bandas utilizam apenas a percussão corporal para produzirem música, sons feitos
pela boca, mão. Sabe, esse tipo eu não sei fazer, né, gente? Não fica rindo aí. Mas vocês vão ver que é muito interessante. Acessem esse QR Code, que são outras fontes aí de forma de aprendizagem. Muito interessante, muito rica que o Bernoulli traz. Então, vocês olhem e depois vocês me contem como que foi, né, ouvir o barulho, né, a percussão feita pelo próprio corpo, né, e também alguns sons aí ah, pelo dedo, certo? Ó, quando a gente faz assim, ó, que solta som também, certo? E por aí vai. Não deixem de acessar esse QR Code, combinado? Vamos lá. Olha o experimento. Ai, legal demais da conta. Presta atenção, você precisa de uma colher. Ela não pode ter madeira, tá? E nem plástico. Ela tem que ser completa. Pode ser uma colher pequena. Se você não tiver uma colher assim de sopa, pode ser uma colher de chá, tá? Aquela menorzinha. Mas tem que ser toda de metal, tá bom? E o barbante. Eu pensei em 1 metro, porque aí você divide meio metro, né, em cada parte do barbante que ficou, porque você vai enrolar no dedo e colocar o dedo para tampar a sua orelha, dos dois lados, certo? Como eu fiz no vídeo que eu vou mostrar para vocês. Quero que vocês façam também. Aí, o que você vai fazer? Você vai amarrar o barbante na colher, depois você vai colocar o barbante enrolado no dedo um pouquinho, colocar os 2 dedos tampando sua orelha. É para você bater a colher em alguma superfície. Eu bati na cadeira. Aí fez barulho de sino, como se eu estivesse na igreja e o sino tocasse. É incrível. Aí você ouve uns barulhos muito estranhos, sabe? E o som passa, né? A vibração passa da colher para o barbante, que chega até as orelhas, certo? Então você faça e depois que você fizer a experiência, você me mande um áudio no grupo mostrando o que você achou, se funcionou, se não funcionou, se você achou que ia ser diferente, né? Como que ficou? Comigo funcionou. Espero que com você funcione também, tá? Então, ó, aqui está a explicação. Você faça dessa maneira, desse desenho que está aí. Siga as orientações, tá bom? Depois que você fizer a experiência, aí você vai entender que materiais havia entre a colher e as suas orelhas. Entre a colher e as orelhas, o que havia? O barbante e os dedos. Barbante e os dedos, que estavam antes das orelhas. Quando seus dedos não estavam na orelha, o que tinha entre a colher e as orelhas? O barbante e o ar. Então, antes de você colocar os dedos nas orelhas, estava apenas o barbante e o ar, certo? Então, houve diferença entre os sons que você ouviu quando estava com a orelha tampada e quando estava com a orelha destampada? Eu percebi nitidamente o barulho da colher de metal na parte de metal da cadeira, que foi a mesma coisa que bater ferro com ferro. E depois o sino perfeitamente quando eu tampei as minhas orelhas. Então, realmente, há uma diferença do som. Com as orelhas destampadas, nós ouvimos melhor o som limpo. Com as orelhas tampadas, nós temos uma camuflagem de som, porque eu não estava vendo um sino. Eu não estava onde o sino toca, mas eu ouvia o barulho de um sino, certo? Ok, crianças. Então, vamos continuar? Sim. Com essa atividade, então, pode-se concluir o quê? Que os sons são transportados? Sim, nós já vimos que eles são transportados pelo ar, pela água, pela madeira, agora pelo barbante. Então, eles são transportados da mesma forma por materiais diferentes,
Ou de formas diferentes por materiais diferentes? De formas diferentes, muito bem. Se eu estou embaixo d'água, não é a mesma forma que eu bater a colher na cadeira e tampar os meus ouvidos. Não é, certo? O barbante e os dedos prejudicaram ou facilitaram a chegada do som até as orelhas? O, ba o barbante e os dedos facilitaram a ou prejudicaram a chegada do som até as minhas orelhas? Facilitaram a chegada do som. Parece que estava lá dentro da minha cabeça. Facilitou, sim, rapidamente, apesar de ter sido um som que eu não ouvi, na real, mas o som foi imediatamente para dentro do cérebro. Incrível, certo? Então, olha, quando os dedos estavam nas orelhas, o som passou pela colher de metal, pelo barbante e pelos dedos até chegar nas orelhas. Olha o caminho que o som fez. O atrito da cadeira com a colher pegou o som, transportou para o barbante, que foi até os dedos e que chegou até as minhas orelhas. Assim, o som ficou parecido com a vibração de um grande objeto de metal, como um sino de uma igreja. Quando você tirou os dedos das orelhas, parte da vibração se perdeu no ar. Então você não vê nitidamente, não ouve nitidamente, porque o som fica mais fraco, certo? Até ele chegar até você, a gente não entende o tipo de som, mas se tiver perfeitamente, nós ouvimos. Sabe uma coisa também? Faz uma experiência aí. Me lembrei disso aqui quando eu era criança, nós brincávamos. Fica alguém de um lado de lado da parede, né? Pode ser uma pessoa no quarto ou uma pessoa na sala, fecha a porta, dividindo parede, certo? Aí você fala do outro lado alguma coisa. A pessoa põe a orelha encostadinha na parede, ela vai ouvir bem melhor o que ela está falando lá do outro lado, como se estivesse pertinho. Se você sair de perto da parede, desencostar da parede, você também não vai ouvir com facilidade. Outra coisa, você pode pôr um copo, certo? Um copo virado com a boca aberta, assim, pro lado da orelha, e encostar o fundo do copo na parede. A pessoa fala de lá ou canta de lá, você ouve também com mais exatidão, porque está focado aqui na orelha. E se você tira o copo, você tem um pouco mais de dificuldade de entender o que está acontecendo. Isso pode ser para sons que ela está emitindo, ou assobio, ou estalar os dedos, ou bater palmas, ou os pés. Faça essa experiência aí e depois me conte no grupo se você conseguiu detectar os sons e identificar direitinho se está mais perto, se está mais longe, tá bom? Ok, então para a nossa aula de ciências, foi só isso. Eu achei essa aula bem interessante, gosto muito de experiências, espero que vocês também gostem, tá? Olha, um beijo para vocês, mandem as fotos, façam a correção primeiro, tá? Fala baixinho, façam as correções primeiro, combinado? Vai depois mandar a foto, tá legal? Um beijo para vocês, amor.